Segundo Samuel, capítulo 5. Não passou muito tempo, todas as tribos de Israel procuraram Davi em Hebrom, dizendo: Olhe para nós, somos seu sangue e sua carne. No passado, quando Saul era nosso rei, era o Senhor quem saía para as guerras em defesa da nação. Naquele tempo, o Eterno já tinha dito: Você pastoreará o meu povo Israel e será príncipe sobre o meu povo. Todas as autoridades de Israel se encontraram com o rei Davi em Hebrom, e o rei fez um acordo com eles na presença do Eterno. Nesse dia, Davi foi ungido rei sobre todo Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e meio. Em Jerusalém, reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Davi e seus soldados partiram imediatamente para Jerusalém, a fim de atacar os jebuseus, que viviam naquela região. Mas os jebuseus disseram: É melhor voltar para casa. Aqui até os cegos e os aleijados impediriam vocês de entrar. Vocês não vão conseguir entrar aqui. Eles tinham certeza de que Davi não conseguiria invadir a cidade. Mas Davi atacou e capturou a fortaleza de Sião, que ficou conhecida desde então como Cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: Para conseguir derrotar esses jebuseus, é preciso entrar pelo canal de água e acabar com esses cegos e aleijados que Davi detesta. É por isso que as pessoas passaram a dizer: Nenhum aleijado ou cego poderá entrar no palácio. Davi fez da fortaleza a sua sede e deu a ela o nome de Cidade de Davi. Ele promoveu o desenvolvimento da cidade da periferia para o centro. Davi continuou se fortalecendo, pois o Senhor dos exércitos de anjos estava com ele. 1 Crônicas, capítulo 11. Todo Israel se reuniu diante de Davi em Hebrom e disse: Somos do seu sangue e da sua carne. No passado, quando Saul ainda era rei, era o Senhor quem liderava Israel. O Eterno, o seu Deus, disse: Você apacentará o meu povo Israel. Você será o dirigente do meu povo. Quando todos os líderes de Israel vieram ao rei em Hebrom, Davi fez uma aliança com eles na presença do Eterno em Hebrom. Davi foi ungido rei sobre Israel ali mesmo, como o Eterno tinha ordenado por meio de Samuel. Davi e todo Israel foram para Jerusalém, antes chamada Jebus, onde os jebuseus moravam. Os moradores de Jebus disseram a Davi: Você está proibido de entrar aqui. Mas Davi entrou e conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Ele tinha feito uma promessa: O primeiro que matar um jebuseu será comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro, por isso se tornou o comandante. Davi se estabeleceu na fortaleza e, por esse motivo, ela recebeu o nome de Cidade de Davi. Ele fortificou a cidade por todos os lados, tanto as defesas de Milo quanto os muros externos. Joabe restaurou o restante da cidade. O domínio de Davi se fortalecia e se consolidava, porque o Senhor dos exércitos de anjos o apoiava. Estes foram os poderosos guerreiros de Davi, os que se aliaram a ele na tomada do reino, contando ainda com o apoio de todo Israel para torná-lo rei, como o Eterno tinha prometido. Esta é a lista dos principais guerreiros de Davi. Jazobeão, Raquemonita, chefe dos 30. Ele matou sozinho 300 homens na mesma batalha. Em seguida, Eleazar, filho de Dodô, de Aoi, um dos 3 principais guerreiros. Ele esteve com Davi em Pas-damim, onde os filisteus se preparavam para a guerra. Nesse local havia uma plantação de cevada. O exército começou a fugir dos filisteus, mas quando chegou a esse campo, organizou-se e voltou a atacar os filisteus, que foram massacrados. O Eterno deu a eles uma importante vitória.
Certa vez, uma companhia dos filisteus estava acampada no vale de Refaim, e os 3 chefes do pelotão dos 30 desceram até a caverna de Adulão para se encontrar com Davi, que estava escondido na caverna. Enquanto isso, os filisteus se preparavam para a batalha em Belém. De repente, Davi teve um desejo muito forte e suspirou. Como eu gostaria de beber um pouco de água do poço que fica na entrada de Belém. Os 3 chefes entraram no acampamento dos filisteus, tiraram água do poço da entrada de Belém e a trouxeram a Davi. Mas Davi não quis beber a água. Ele a derramou como oferta ao Eterno, justificando: prefiro ser castigado por Deus a tomar esta água. Seria como beber o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Por isso não bebeu a água. Eram coisas como essas que os 3 chefes dos poderosos guerreiros faziam. Abisai, irmão de Joabe, era chefe dos 30. Ele lutou sozinho contra 300 homens e os matou, mas nunca fez parte dos 3 chefes. Foi muito honrado e respeitado pelos 30 e se tornou chefe deles, mas não se igualou aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um guerreiro valente de Cabzeel, que também tinha uma bela ficha de conquistas. Ele matou 2 moabitas famosos. Entrou numa cova no meio da neve e matou um leão. Matou um egípcio de 2 metros e 25 centímetros de altura. O egípcio tinha uma lança parecida com uma lançadeira de tecelão, enquanto Benaia tinha apenas um cajado. Ele arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com ela. Esses foram alguns dos feitos de Benaia, filho de Joiada. Ele nunca foi incluído entre os 3 chefes. Era muito respeitado entre os 30, mas não se igualou aos 3 principais guerreiros. Davi o nomeou chefe de sua guarda pessoal. Os demais guerreiros corajosos do exército eram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samote de Haror, Reles de Pelom, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai de Rosate, Ilai de Aoi, Maarai de Netofate, Itai, filho de Ribai de Gibeá de Benjamim, Benaia de Piratom, Hurai dos ribeiros de Gaás, Abiel de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbom, os filhos de Razem de Gizom, Jonatas, filho de Sage de Arar, Aião, filho de Sacar de Arar, Elifal, filho de Ur, Réfer de Mequerate, Aías de Pelom, Esro de Carmelo, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Hagri, Zeleque, o Amonita, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe de Jatir, Urias, o Itita, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa de Ruben, chefe dos Rubenitas e do pelotão dos 30, Hanã, filho de Maaca, Josafá de Mitene, Uzias de Astarote, Sama e Jeiel, filhos de Rotão de Aroer, Gediael, filho de Sinri, Joá, seu irmão, de Tis, Eliel, de Maave, Jeribai e Josavias, filhos de El-Naão, Itma, um moabita, Eliel, Obed e Jaaziel, de Mesoba. 1 Crônicas, capítulo 12. Estes foram os que se juntaram a Davi em Ziclag, quando ele se escondia de Saul, filho de Quis. Eles pertenciam ao grupo de combatentes. Estavam armados com arcos e sabiam lançar pedras e flechas tanto com a mão direita quanto com a esquerda. Eram parentes de Saul da tribo de Benjamim. O primeiro era Aizer. Os outros, Joás, filho de Semaá, de Gibeá, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca, Jeú, de Anatote.
Ismaías, de Gibeon, guerreiro do pelotão dos 30 e chefe deles. Jeremias, Jaaziel, Joanã. Josabade, de Giderate. Elusai, Jerimote. Bealias, Semarias, Cefatias, de Harufe. Os coreitas Eucana, Isias, Azareel, Joézer e Jazobeão. E ainda Joela e Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. Da tribo de Gade, alguns se aliaram a Davi na fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, aptos em manusear o escudo e a lança. Eram brutos como leões na aparência, mas ágeis como a gazela que corre na montanha. Ézer era o primeiro, depois Obadias, Eliabe, Mismana, Jeremias, Atai, Eliel, Joanã, Eusabade, Jeremias e Macbanai, 11 ao todo. Esses homens eram a elite de Gade. O menor deles valia por 100 e o maior por 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, na época da cheia, e puseram para correr todos os moradores do vale, da margem leste e da margem oeste. Alguns homens das tribos de Benjamim e de Judá também se aliaram a Davi na fortaleza no deserto. Davi se encontrou com eles e disse: Se vocês vêm em paz para me ajudar, são bem-vindos. Mas se estão vindo para me entregar aos meus inimigos, sendo eu inocente, que o Deus dos nossos antepassados esteja atento e castigue vocês. Imediatamente o Espírito de Deus veio sobre Amazai, o chefe dos 30, e ele disse: Estamos do seu lado, Davi. Somos leais filhos de Jessé. A paz esteja aqui. Sim, a paz esteja com o Senhor e com todos que o ajudarem. Sim, pois o seu Deus o ajudou e o ajudará. Então Davi os recebeu e nomeou chefes de tropas de ataque. Alguns homens da tribo de Manassés também se aliaram a Davi quando ele se juntou aos filisteus para lutar contra Saul. Mas não puderam lutar, porque os líderes filisteus os mandaram para casa, dizendo: Não podemos confiar neles. Eles nos trairão e nos entregarão ao senhor deles, Saul. Os homens de Manassés que se juntaram a Davi em Ziclag foram Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Zilitai, todos chefes de pelotões de 1000 da tribo de Manassés. Eles ajudaram Davi contra os grupos de ataque no deserto. Eram todos guerreiros corajosos e líderes eficientes dos pelotões. Todos os dias apareciam homens querendo ajudar Davi. Em pouco tempo, o seu exército ficou tão numeroso quanto o próprio exército de Deus. Esta é a relação dos guerreiros corajosos que vieram do norte para se aliar a Davi em Hebrom e conquistar o reino de Saul, como o Eterno tinha prometido. De Judá, armados para a guerra com escudo e lança, 6.800. De Simeão, 7.100 guerreiros valentes. De Levi, 4.600, incluindo Joiada, líder da família de Arão, e 3.700 homens, e Zadok, guerreiro jovem e valente, com 22 líderes de sua família. De Benjamim, a família de Saul, 3.000, pois a maioria deles se mantinha fiel à família de Saul. De Efraim, 20.800 guerreiros ousados e famosos em suas cidades. Da meia tribo de Manassés, 18.000 escolhidos para proclamar Davi rei. De Issacar, 200 estrategistas de Israel, chefes de famílias. De Zebulon, 50.000 guerreiros experientes e bem equipados e leais. De Naftali, 1.000 chefes, que comandavam 37.000 soldados bem armados. De Dan, 28.600 homens prontos para o combate. De Azer, 40.000 soldados experientes, prontos para o combate. Do leste do Jordão, de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés, 120.000 homens equipados.
Todos esses soldados se aliaram a Davi em Hebrom, dispostos a lutar quando necessário. Estavam unidos e determinados a proclamar Davi rei sobre todo Israel. Todos em Israel tinham o mesmo pensamento: proclamar Davi rei. Eles estiveram com Davi durante 3 dias, celebrando, comendo e bebendo o que as próprias famílias providenciaram. Pessoas vieram do norte, desde Issacar, Zebulon e Naftali, trazendo jumentos, camelos, mulas e bois carregados de comida para a festa. Farinha, bolos de figo, bolos de passas, vinho, azeite, gado e ovelha. Havia grande alegria em Israel.